Akhenaton nasceu por volta de 1350 a.C. sob o nome Amenófis IV, filho do faraó Amenófis III e da poderosa rainha Tii. Seu pai governava o Egito em uma era de riqueza e esplendor. Templos grandiosos, comércio próspero, arte refinada. Mas o jovem príncipe parecia diferente. Enquanto os outros príncipes caçavam ou treinavam com guerreiros, ele observava o céu. Passava horas contemplando o sol, fascinado com a luz que tudo tocava. Dizem que via o disco solar não como um deus entre muitos, mas como o próprio criador da vida. Seus pensamentos, no entanto, eram perigosos demais para serem ditos em voz alta. Quando seu pai morreu, Amenófis IV herdou o trono do Egito. Aos olhos do povo, ele era o novo filho de Amon, representante dos deuses na terra. Mas o jovem faraó não compartilhava essa fé. Logo começou a fazer pequenas mudanças. Uma nova ênfase nos rituais solares, uma nova arte nas paredes dos templos, mostrando um disco brilhante com raios em forma de mãos. O nome desse novo deus era Aton. E Aton não era apenas mais um entre os deuses. Ele era o único. Para selar sua nova fé, o faraó toma uma decisão inédita. Muda seu próprio nome. Deixa de ser Amenófis IV, o servo de Amon, para se tornar Akhenaton, o servo de Aton. Com esse ato, ele declara guerra ao clero mais poderoso do Egito, os sacerdotes de Amon, que controlavam imensas riquezas e influência política. Templos começam a ser esvaziados, estátuas de deuses são removidas e os nomes de Amon são apagados das paredes dos templos. O Egito, acostumado a uma harmonia entre fé e tradição, entra em choque. Akhenaton proclama uma revolução espiritual. O Egito teria agora um único deus e ele seria o Sol. Mas o Aton não era um deus com forma humana, não tinha corpo, nem rosto. Era pura energia, o disco que brilhava sobre todos igualmente, faraó ou camponês. Pela primeira vez na história, surge a ideia de uma fé quase monoteísta. Akhenaton acreditava que Aton estava em tudo e que sua luz era o verdadeiro sopro da criação. Suas orações falavam de amor, calor e vida, algo inédito na religião egípcia. Mas o povo, acostumado a estátuas, amuletos e tradições milenares, não compreendia. Para concretizar seu sonho, Akhenaton ordena a construção de uma nova capital, uma cidade dedicada apenas ao deus Aton. Seu nome? Akhetaton, o horizonte do sol. Localizada entre as montanhas e o Nilo, ela se tornaria símbolo de um novo Egito. Sem templos escuros, sem mistérios, tudo aberto à luz do dia. A cidade crescia rápido, casas, praças, palácios e templos banhados pelo sol. Ali, o faraó e sua esposa Nefertiti reinavam como casal divino. Os artistas foram incentivados a retratar a família real com afeto e realismo, sorrisos, abraços, filhos brincando. Uma ruptura total com a rigidez da arte tradicional egípcia. Pela primeira vez, o faraó não era um deus distante, mas um homem que amava, sorria e orava ao sol. As estátuas de Akhenaton surpreenderam os arqueólogos modernos. Seu corpo era alongado, seu rosto fino, lábios cheios, quadris largos, quase andrógeno. Alguns pensam que ele sofria de alguma doença genética, mas outros acreditam que era intencional. Akhenaton queria mostrar que dentro dele habitavam o masculino e o feminino, o equilíbrio do universo. Ele não queria parecer um deus guerreiro, mas um homem iluminado, um mensageiro da luz de Aton. Mas o idealismo de Akhenaton tinha um preço. Enquanto ele sonhava com o sol, o Império Egípcio começava a ruir. Com o fechamento dos templos, a economia desabou. Os sacerdotes, enfurecidos, conspiravam contra ele. Os generais alertavam sobre ataques de inimigos nas fronteiras, e o faraó simplesmente não ouvia. Dizem que ele acreditava que Aton cuidaria de tudo, mas Aton não lutava guerras.
o Egito começava a perder territórios e o povo, faminto e confuso, se revoltava. Enquanto isso, Akhenaton permanecia isolado em Amarna, cego pela própria fé. Após 17 anos de reinado, Akhenaton morre repentinamente. As causas são um mistério: doença, conspiração ou apenas o desgaste de um homem que acreditou demais. Com sua morte, tudo o que ele construiu começou a desaparecer. O novo faraó, Tutankhamon, possivelmente seu filho, foi persuadido a restaurar os antigos deuses. Amarna foi abandonada. O nome de Akhenaton foi apagado de todos os registros. Ele foi chamado de o herege, o homem que traiu o Egito. Séculos depois, arqueólogos redescobriram Amarna e as ruínas de um sonho. Entre templos desfeitos e fragmentos de pedra, encontraram a história de um homem que ousou ver o divino de uma forma diferente. Alguns o chamam de louco, outros de visionário. Mas talvez Akhenaton tenha sido o primeiro homem a imaginar que a criação pudesse vir de um único ser supremo. Talvez o faraó herege tenha sido, no fundo, o primeiro monoteísta da história. E enquanto o sol continua nascendo sobre o Egito, sua luz ainda carrega o eco de seu sonho. Um mundo unido sob a mesma luz. Akhenaton não apenas tentou mudar uma religião, ele tentou mudar a forma como o homem via o divino. E mesmo esquecido por séculos, sua história continua a nos lembrar. Os maiores visionários são, quase sempre, os mais incompreendidos. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais histórias ocultas da antiguidade.